no ar mais um Estação Mercado e eu já quero saber se você sabe quem são os profissionais que cuidam do rendimento do seu dinheiro. Podem ser analistas, planejadores, gestores, ou seja, existem profissionais que atuam em vários pontos do mercado financeiro. E hoje nós vamos conhecer as principais atividades, as funções, os tipos de regulações e os salários desses profissionais. Posso contar com a sua companhia para embarcar comigo em mais uma estação? No Estação Mercado de hoje, vamos pegar carona e conhecer mais sobre a rotina profissional. No quadro Job do Dia, a repórter Vanessa Nascimento vive a experiência de funcionária de um escritório de assessoria de investimentos. Será que ela se saiu bem? E ainda, como lidar com a pressão dessa carreira que exige metas e superações? O Estação Mercado está no ar. Então, se você quer ser um profissional do mercado financeiro e não sabe por onde começar, aqui no estúdio eu converso com o Eduardo Vilela, que é mentor financeiro, e vai clarear as ideias para a gente sobre valores e renda. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Estação Mercado, viu? Obrigado, agradeço o convite, é um prazer poder compartilhar esse conteúdo e também ajudar outras pessoas a ingressar nessa área que muitas pessoas ainda não estão vendo como uma oportunidade. Eu sempre costumo dizer que esse mercado financeiro é um mar azul. Poucas pessoas ainda estão atuando e existem muitos clientes que às vezes nem sabem que precisam de ajuda e se você entrar nessa área você consegue ajudar as pessoas. E já imagina que é um pouco referente ali aos filmes, né, de bolsa de valores, tem que estar atento a gráfico, a tudo, né? Eu queria que você contasse, Eduardo, quais são as principais tendências aí recentes, né, no mercado de trabalho no setor financeiro, por favor. Sim, com a mudança de mercado as pessoas estão buscando outros trabalhos para poder atuar. E nessa área financeira existem vários. Então pode ser a pessoa queira trabalhar direto no banco, ou então montar a própria empresa. Então pode trabalhar com algumas certificações, que podemos falar aí do CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, CNPI, assessor de investimentos. Existem várias áreas para a pessoa atuar. E tudo vai depender de onde ela quer trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar no banco. Geralmente no banco precisa de CPA 10, CPA 20 e CEA. Tudo vai depender da área também que a pessoa está atuando. E cada certificação serve para uma coisa de acordo com essa atividade. Eu quero fazer a gestão de recursos de outras pessoas, tem o CGA. E isso é um ponto importante até para você que está vendo aí, para não cair em golpes. Porque para pegar o dinheiro de outra pessoa e administrar, tem que ter uma certificação. E em vários golpes, as pessoas elas pedem o dinheiro das outras e falam, vamos aplicar no mercado financeiro e tal. Aí você pergunta, tem CGA? Não, não tem. Então já tem que botar um pezinho para trás aí. Aí outro ponto é também analisar em questão da própria rentabilidade, porque o normal do mercado, podemos dizer assim, que dá para confiar, é na média aí de 1% ao mês. Passou disso, já tem que olhar com calma ali. E geralmente nesses golpes, além dessas pessoas que não têm CGA administrarem recursos de outras pessoas, elas estão oferecendo 10% ao mês, às vezes dobra a renda, o valor investido em 30 dias, então tem que tomar muito cuidado. Por isso é importante entender um pouco mais sobre o mercado também. Para quem quiser também atuar como assessor de investimentos, né, que linka direto com uma corretora de valores, então eu vou ajudar as pessoas a investir através de uma determinada corretora. Consegue ali auxiliar também os investidores, né, para quem quer virar um analista de mercado, que é o CNPI, que faz toda a análise, pode criar uma casa de research, que a gente fala, que fica analisando, para indicar os investimentos para as pessoas. Então, assim, existem várias certificações aí que quem quiser atuar nessa área tem mercado para todo mundo. Mais para frente, gente, a gente vai mostrar os caminhos para conseguir essas certificações, Sim. né? Mas, antes de tudo, eu queria que você explicasse um pouquinho agora também sobre a questão da transformação digital, né? Como é que ela está impactando aí essas oportunidades de emprego no setor financeiro, Eduardo? Uma vez eu ouvi uma frase que no futuro, que agora é presente, só vão ter dois tipos de trabalhos. Quem vende pela internet e quem não vende. E não vende nada. Então, a gente tem que se adaptar à onda do mercado mesmo e entender que existem mecanismos para atingir mais pessoas. Até mesmo porque se eu trabalho na área financeira, certamente eu ajudo as pessoas a ter um resultado financeiro melhor. E se eu atingir mais pessoas, eu vou ajudar mais pessoas ainda. Automaticamente, a gente ajuda a sociedade. Porque a maioria das pessoas estão com a vida financeira ruim, não é porque elas não recebem dinheiro, é porque elas não sabem lidar com o dinheiro. E ao ensinar a lidar com o dinheiro, elas começam a ter dinheiro sobrando, começam a ajudar mais pessoas também. Porque basicamente o dinheiro serve para três coisas, que é para proteger minha família e gerar conforto, para realizar os meus sonhos e para ajudar as pessoas. Basicamente é isso. E se eu não tenho dinheiro, eu não consigo fazer nenhuma das três.
Por isso a importância de aprender a lidar com o dinheiro também. Então é um mercado assim que eu falo muito, é o mar azul, que tem muitas pessoas precisando e poucos profissionais atuando. Exato, Eduardo. Além de ter uma tranquilidade mental, né? A pessoa ficar mais tranquila aí, né? Sim. Também mentalmente. Eduardo, antes da gente voltar a esse bate-papo, a gente tem mais participações aqui no programa, que é o nosso link ao vivo, né? A nossa participação ao vivo da nossa repórter. Hoje, quem está participando com a gente é a repórter Tatiana Vilela. Ela está preparada para trazer mais informações para a gente sobre esse mercado. Então, Tati, vem embarcar com a gente aí agora no Estação Mercado para falar sobre essa carreira. Conta pra gente um pouquinho. É com você. Oi, Fê, tudo bem com você? Por aqui tudo ótimo. É sobre este assunto mesmo. O leque abriu nessa área do mercado financeiro. Hoje, além do banco, esse profissional pode trabalhar também em corretoras e também em escritórios de investimentos que são vinculados às corretoras. Tem muita oportunidade. Sobre este assunto eu vou conversar com a Bárbara Correia, que é assessora de investimentos, vai falar pra gente. Tudo bem, Bárbara? Seja bem-vinda ao Estação Mercado. O mercado está aquecido aqui na região? Conta pra gente. Oi, Tati. Prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês. O mercado está muito aquecido. A gente teve uma transformação muito grande nos últimos anos do mercado financeiro. Então, antigamente, quem queria trabalhar nessa área tinha que exclusivamente trabalhar com bancos ou algumas profissões pouco conhecidas, como um analista de investimentos, um gestor de investimentos, né? A gente vê um gráfico aqui, o nosso analista é a pessoa que faz aquele trabalho mais minucioso de analisar papéis, boas oportunidades, um trabalho um pouco mais técnico. Só que surgiram agora novas profissões no mercado, não são tão recentes assim, mas estão em alta há pouco tempo, que são pessoas que trabalham mais com a parte desse trabalho, que fazem planejamentos, estruturas, para que os clientes tenham uma oportunidade melhor e que consigam rentabilizar melhor seu patrimônio. Dentro dessas profissões, a gente tem consultor, planejador financeiro e o assessor de investimentos, né? Vou puxar a sardinha um pouquinho aqui para o meu lado, falar um pouquinho dessa profissão que está tão em alta no mercado. Então, são quantas profissões, as principais, quantas que são? A gente tem principalmente aí hoje o assessor de investimentos, né, que faz um trabalho bem completo, tem o consultor financeiro também, muito importante, planejador financeiro, analista, gestor, são várias profissões. E a gente está falando sobre salários que variam entre quais valores, hein, Bárbara? Olha, para falar de salário, vou explicar um pontinho antes aí, tá. Porque o salário ele varia muito, né? Uhum. Existem profissões que nem o analista, que nem às vezes o gerente de banco, que são profissões que são assalariadas. Uhum. A pessoa ela trabalha para uma instituição e recebe ali um cargo, um salário CLT. Então varia ali em torno de 2 a 15 mil, dependendo se você é um gerente de banco que já está há alguns anos no mercado. Já as outras profissões, como consultor de investimentos, por exemplo, ele recebe através da consultoria, né? Ele cria aquele planejamento ali para o cliente e cada planejamento ele cobra por esse serviço. Então é um trabalho meio autônomo. Já o assessor de investimentos, ele trabalha e recebe comissão da instituição para a qual ele presta serviço. Então o cliente mesmo não tem custo nenhum direto com o assessor. Então o assessor presta esse serviço montando uma carteira de investimentos, trazendo as melhores opções e dentro desse resultado, a própria corretora remunera o assessor. Então, esses salários variam, só para você ter uma noção. Quem está começando, às vezes começa recebendo bem pouquinho ali, coisa de R$1.000, R$2.000, mas a gente já viu assessores de investimentos recebendo mais de R$100.000 por mês. Depende do quanto tempo você está na profissão, que é uma profissão de longo prazo, quantos clientes você tem em carteira. E assim, a boa notícia é que há vagas aqui na região também. Tem um baixo número de profissionais atuando no mercado financeiro aqui na região, cerca de 150 profissionais. Quando comparado a outros países, por exemplo, que nem os Estados Unidos, conta pra gente um pouquinho desse comparativo aí. Só para você ter uma noção, Tati, de diferença que a gente tem para uns países mais desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem cerca de em torno de 150 milhões de pessoas que investem em ações, em ativos, né? Investimentos um pouco mais elaborados, que trazem uma remuneração melhor ali para o portfólio do cliente. No Brasil, a gente bateu agora 6 milhões de pessoas. Então, ainda é um público bem pequeno, tem um espaço muito grande para esse mercado crescer aqui, para a gente ter mais investidores. E para você ver como está relacionado, lá como a gente tem essa quantidade tão grande de investidores, a gente tem os profissionais que atendem os investidores, né? Que lá são os advisors, que são os assessores aqui do Brasil. Lá a gente tem em torno de 450 mil, quase 500 mil pessoas que prestam esse serviço lá.
Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 20 mil pessoas. Muito obrigada pela sua participação aqui no Estação Mercado. Fê, esperamos ter esclarecidos mais algumas dúvidas, então, em relação a este assunto, que é uma tendência no momento, né? Uma área que está em destaque nesse momento. Eu volto com você ao estúdio. Ótimo, Tati, muito obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, Bárbara, também por participar do nosso link ao vivo aí. Eduardo, são muitas oportunidades de trabalho, né? E essa profissão aí de assessor de investimentos teve bastante mudanças, né? Antes era chamado de agente autônomo de investimentos, né? E agora teve recentemente essa mudança como assessor, né? Aí eu queria que você encerrasse esse bloco contando qual que é o caminho para seguir, né? Conseguir essas certificações e qualificações para quem busca seguir na carreira do mercado financeiro. Então, cada certificação basicamente em um determinado local, mas geralmente é na Ambima e na APMEC, que pela internet mesmo, é só entrar no site que você já consegue marcar algumas provas para poder tirar essa certificação. Tem a certificação da Ancor também para trabalhar como assessor de investimentos. E aí, então, basicamente, colocou na internet, quer tirar a certificação, já vai puxar lá. Mas, basicamente, é na Ancor, Ambima e a APMEC para poder já dar o início no mercado. Ótimo. E aí, é quanto tempo para se certificar, né? Quando a pessoa consegue essas certificações? No caso, você vai marcar a prova, passou na prova, já tem a certificação. Aí tem toda a parte de documentos, né, para poder só finalizar, e com isso a pessoa já pode atuar nesse mercado. Eduardo, então, antes da gente continuar falando sobre esse assunto do mercado financeiro, a gente vai para um rápido intervalo aqui, mas fica com a gente, continue com a gente aí, que tem muita informação sobre o assunto. Depois do intervalo você vai ver. No quadro Job do Dia, a repórter Vanessa Nascimento é funcionária por um dia em um escritório de assessoria de investimentos. Como será que ela se saiu com essa experiência nova? É daqui a pouco. Estamos de volta com a Estação Mercado e aqui no estúdio eu tô com o Eduardo Vilela, que é mentor financeiro e está esclarecendo pra gente algumas dúvidas, né, e contando tudo sobre esse mercado. Eduardo, nesse segundo bloco do programa a gente tem um quadro chamado Job do Dia, que aí é viver uma experiência, né, por algumas horas de ser um profissional dessa área do mercado. E quem embarcou nesse desafio foi a nossa repórter Vanessa Nascimento. E eu quero convidar você, Eduardo, o pessoal de casa, a acompanhar esse quadro agora, Job do Dia com a Vanessa Nascimento. Olá, eu sou a repórter Vanessa Nascimento e serei funcionária por um dia de um escritório de assessoria de investimentos. Oi, você é a Gabriela? Prazer, Vanessa? Isso! Vanessa, eu sou a Gabriela, sou sócia do escritório e vou te apresentar um pouquinho, vou te explicar como é que funciona um dia a dia aqui do nosso trabalho. Então, vou te apresentar o espaço que a gente tem aqui em cima, acaba sendo um espaço mais aconchegante, descontraído, e o nosso time gosta de utilizar aqui para poder fazer as ligações, é mais tranquilo, mais calmo e mais confortável realmente para fazer esse momento. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Prazer, tudo bem? Tudo bem? Vanessa, vou te explicar um pouquinho do que você vai fazer, tá bom? Essa é a nossa lista de clientes, um breve script para você. Mas basicamente você vai ligar, se apresentar, explicar que nós somos um escritório de investimentos, convidar o cliente para vir até aqui, conhecer nosso espaço, tomar um café e conversar um pouquinho a respeito dos interesses dele, tá bom? Ótimo. Vamos tentar para você ficar mais confortável, pode me acompanhar. Aqui. Já tem o telefone também, fica à vontade. Gente, minha primeira ligação. Bruna, o que eu tenho que fazer? Você liga, se apresenta e faz uma sondagem. Você pergunta se o cliente já investe, como que ele atua nessa área hoje, se ele está preparado para os desafios financeiros que a gente está atravessando. A partir daí, você convida ele para tomar um café, conhecer o nosso espaço, para que vocês possam conversar um pouco melhor e saber um pouco mais sobre ele. Vamos lá? Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu trabalho num escritório de investimentos e eu quero falar com o responsável. Ah, você mesmo? Que legal! Falando em investimento, você já conhece investimento? Você investe seu dinheiro em alguma carta? Ah, sim, bacana. Queria aproveitar
para te convidar para conhecer nosso escritório, vir tomar um café com a gente, para te apresentar quais os nichos que nós temos no mercado. Até porque hoje em dia não é mais só poupança, né? E também, segundo a Bruna e segundo a Gabriela, que já me acompanham aqui, nós temos a questão do investimento, que também não é só bolsa de valores. Você já investe na bolsa, é isso, né? Posso marcar com você? Ah, legal, então. Posso te chamar para um café? Pode ser no período da tarde. Posso marcar com ele? Ah, então tá. Tá ótimo. Tá marcado então. Muito obrigada. Até mais tarde. Perfeito, Vanessa. É isso mesmo. Na verdade, tudo isso foi uma brincadeira, mas se eu fosse trabalhar com vocês, seria mais ou menos esse caminho mesmo, Seria mais ou menos esse caminho mesmo. Além do telefone, eu tenho outras formas também, né? O network, Exatamente. Uma indicação, Isso. né? Nós trabalhamos tanto com essa prospecção ativa, de ligar para o cliente, convidar para vir aqui, como você fez, tomar um café, conhecer um pouquinho mais sobre a gente e nós conhecermos mais sobre ele. E também networking, eventos, palestras e entre outras formas. E agora eu vou acompanhar de perto uma reunião com o cliente para ver como que a gente apresenta essa carta para o cliente, a gente entender melhor o que o cliente precisa de investimento, a gente monta a melhor proposta para o cliente e leva para ele. É isso, né, Bruna? Exatamente. Vamos lá? Oscar, obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. Maicon, esse é o cliente que eu liguei e ele aceitou vir tomar um café conosco. Você pode conduzir a reunião? O Maicon, ele tem mais experiência nessa questão de investimento, então ele vai conduzir, tá? Tá bom, muito legal. Oscar, vou pedir para você aguardar um pouquinho aqui então. A nossa copeira vai trazer um cafezinho para você. Eu vou com o Maicon na sala para a gente criar essa carteira e a gente já traz ela para você. Tá bom. Tá bom? Vou ali com o Maicon rapidinho, só para a gente fazer essa carteira para o cliente Oscar e a gente volta com as opções. Então, Vanessa, agora eu vou mostrar para você como que a gente vai montar a carteira do Oscar. Então vamos lá. Tá bom? Tá aí, esse foi meu dia de trabalho aqui no escritório de assessoria em investimentos. Eu adorei, tirei muitas dúvidas, espero que você também tenha gostado. Michael, e aí, o que você achou? Eu gostei muito de você, Vanessa. Você está contratada. Vanessa, muito obrigada por embarcar em mais esse desafio aí de assessora de investimentos por um dia. Eduardo, se você tivesse tido essa experiência antes, né, você não teria uma dívida aí de R$45 mil lá em 2013, né? Dá as principais dicas pra gente aí, para o pessoal não entrar em dívida, né, por favor. O primeiro ponto é buscar conhecimento, porque quando eu iniciei nessa parte financeira, eu descobri que eu estava devendo R$45 mil. Falei, mas como assim descobriu? Porque eu nunca parei para analisar as contas que eu tinha e eu nem sabia o que estava rolando. Aí eu vi que tinha a dívida de R$45 mil, só que eu não tinha carro, não tinha casa, terreno, não tinha nada. Era só a dívida mesmo, com cartão de crédito, cheque especial, consignado e tudo que dava direito ali para se afundar cada vez mais. Mas daí de início eu fui buscando conhecimento para poder acabar com as dívidas. E uma das coisas que o pessoal fala muito é acabe com a dívida mais cara primeiro. Só que não funciona. E por que não funciona? Porque quando você foca na dívida mais cara, ela não acaba nunca. Então, se você recebe seu salário e tem uma dívida, por exemplo, do carro, você vai pagar na primeira parcela, paga a última. A primeira é a última. E não acaba. Chega uma hora que a pessoa desiste, sendo que ela vê, ao invés de eu quitar lá no fundo, deixa eu usar o dinheiro aqui, pelo menos eu vou fazer um churrasquinho, compro uma roupa e tá tudo certo. Então, o que eu comecei a fazer? Eu inverti a ordem. Eu paguei a dívida mais barata primeiro. E é coisa que, assim, não é que deu certo só na minha vida, deu certo na vida de várias pessoas. E aí o que eu percebi? Se eu organizo minha vida financeira, digamos que esteja sobrando nesse mês R$200 porque eu me organizei. Eu verifico qual é a dívida mais barata primeiro que eu tenho. A dívida mais barata que eu tenho é um que tem duas parcelas de R$100. Então eu pego, antecipo essas duas de 100, agora no próximo mês vai sobrar 200 de novo e mais R$100 dessa dívida que eu não tenho. Aí eu verifico, tem mais alguma outra coisa? Tem. E vou fazendo dessa forma. Assim eu vou abrindo espaço no meu salário e depois eu tomo para a dívida mais cara. Porque é importante alinhar a parte financeira com o psicológico. Porque se você não percebe progresso, você para. E ao fazer dessa forma de pagar a dívida mais barata primeiro, basicamente todo mês você quita uma dívida. Principalmente as dívidas que às vezes está parado lá no Serasa, que é coisinha barata, às vezes R$80, R$100, R$200 e a dívida está lá faz tempo. Na hora que organiza dessa forma, vai uma atrás da outra e vai dando ânimo. E isso faz com que você continue firme na batalha ali para poder organizar a vida.
Eduardo, e aí como é que a gente pode ser o educador financeiro, né? Como ajudar as pessoas a não entrarem em dívidas? O primeiro ponto é você ser o exemplo, porque não adianta eu tentar ensinar alguém a organizar a vida financeira, sendo que a minha vida não está organizada. E hoje no mercado financeiro não tem uma certificação para educador financeiro. Porque o educador financeiro, o que ele faz? Ele ensina as outras pessoas a lidarem com o dinheiro. E aí você pode cobrar através de mentorias, de grupos que organizam com as pessoas, alguns cursos presenciais, online, workshop, então existem vários mecanismos para atender. E aí, para aprender, você pode fazer algum curso de investimentos e também de educação financeira, que tem alguns disponíveis na internet, que hoje, como não tem a certificação, não tem um local exato para aprender a se tornar um educador financeiro. Então, a gente busca com outros educadores financeiros que têm a vida financeira organizada, que já tem um histórico com alunos, né, que deram certo, para aprender com eles. Aprendeu, traz para a vida, aplica na própria vida, ensina as outras pessoas também, e aí existem várias maneiras de cobrar por esse tipo de trabalho. Ótimo. Eduardo, tem muito pano para manga, né, esse assunto, tem muita coisa, questão de previdência privada, poupança. Gente, ó, sigam ele, o Eduardo Vilela, nas redes sociais, lá você consegue tirar ter mais outras dicas, né, acompanhar, se você quer embarcar nessa carreira, viu, Eduardo? Muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Mais uma vez. O prazer é meu, pode contar comigo. Gente, é isso. A gente vai fazer mais uma parada aqui no Estação Mercado. Rápida, tá? Rapidinho, mas já a gente volta depois do intervalo e você vai conferir ainda. Neste mercado exigente, como lidar com a pressão diária de ter que bater as metas e entregar sempre os melhores resultados? A resposta é daqui a pouco, não saia daí. Agora vamos falar sobre quando o clima pesa e metas, prazos e os resultados assombram empresas e profissionais. Como lidar com a pressão exercendo profissões que necessitam bater e atingir resultados no trabalho? Vamos conversar pela internet sobre o assunto com a psicóloga Vivian Pupil. Vivian, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Estação Mercado e vamos embarcar agora mais nesse assunto, falando sobre pressão no trabalho, né? Vivi, eu queria que você contasse as melhores estratégias, né, para lidar de uma forma mais saudável com a pressão, né, no trabalho. Olá, Fernanda, obrigada pela oportunidade. Vamos lá, as estratégias, que é importante falar ainda mais nesse mercado que está crescendo, como apareceram em outras entrevistas, né? Mas a primeira estratégia é focar em suas próprias habilidades, não se comparar ao outro, por mais que isso seja difícil, ainda mais quando tem um profissional com mais experiência, a tendência é se comparar, mas entender as próprias habilidades e ver como desenvolvê-las, né, dentro desse ambiente. Uma segunda estratégia, por exemplo, é respeitar os próprios valores e as próprias expectativas. Então, geralmente, num ambiente que é mais carregado, que é mais pesado, é esperado que se entregue dentro daquele tempo, ou com aquela habilidade, ou com aquele prazo, e aí a pessoa acaba extrapolando os seus limites. Então, entender os próprios valores, os próprios limites, as próprias expectativas ajuda bastante também para aliviar e para lidar também com esse peso, né, que naturalmente acontece devido a ser uma área que exige muita responsabilidade dos profissionais. Uma outra estratégia também é dar valor ao que tem, e não só ao que não tem, porque a tendência é aquilo, né? A grama do vizinho é mais verde, então foca muito no, o outro tem isso, eu ainda não tenho, o outro conseguiu tal coisa, eu ainda não consegui. Então é importante enxergar o próprio crescimento, o que conseguiu, o que consegue lidar, para onde quer ir. É importante sim ter metas, ter foco, ter sonhos, mas focar no que tem. Né? Não só no que o outro tem ou o que ainda quer, mas perceber muito o que já construiu, valorizar a própria jornada. Uma outra estratégia também é focar em seus interesses pessoais, não só esperar os benefícios da profissão, ou nem só esperar o reconhecimento do outro, porque às vezes o outro também não está no momento de dar um reconhecimento, e aí fica nessa expectativa, né, de que o outro supra essa necessidade. Então, quando você foca nas suas próprias expectativas, né, no seu próprio interesse pessoal, é mais fácil de enxergar esse crescimento e essa motivação ser interna, não só esperar essa motivação externa para continuar nesse trabalho.
Uma outra estratégia também é fazer pausas, isso é muito importante. Então, se sentiu que está chegando no limite, dá uma paradinha, vai tomar um café. Se for no final de semana, faz uma atividade mais gostosa, porque a pausa é tão importante quanto o trabalho. E às vezes nem sempre isso é falado, ainda mais quando o ambiente gera muita pressão. E por último, cuidar da saúde mental, fazer atividade física, se possível terapia, cuidar da saúde, ter seu momento de relaxamento, isso é muito importante. Então, são essas estratégias que eu enxergo para conseguir lidar com essa pressão. Ótimo, Vivian. Eu acho que, né, pensando nesse campo mental, né, quais as principais consequências aí de não saber lidar com o trabalho sob pressão, né? Sim, tem consequências também. As consequências é o estresse elevado, né? O estresse sempre coloca a pessoa em estado de alerta, não só a mente, mas como o corpo. Então, a pessoa fica muito reativa. O estado de alerta estimula muito também o hormônio do estresse. Então, a pessoa ela fica inflamada, ela fica irritada, ela fica irritadiça, afeta sono, afeta alimentação, afeta tudo. Um outro ponto também das consequências são os conflitos interpessoais, seja dentro do trabalho ou fora do trabalho. Então, dentro do trabalho, com colegas, gestores, ou às vezes até clientes, que acaba tendo alguma desavença, mas fora do trabalho também, de chegar em casa e não ter paciência com a família, com os filhos, com os amigos. Então, é uma das consequências dessa pressão. Outra também é a sobrecarga psicológica e física, às vezes por ficar muito tenso devido à pressão, acaba incomodando o corpo físico, e essa tensão mental também gera essa sobrecarga, podendo até desenvolver um burnout, né, que é uma das síndromes aí que cada vez mais tem surgido nos consultórios psicológicos, psiquiátricos, para ser tratado e merece muita atenção. Então, acredito que essas são as principais consequências. Vivian, e essas pessoas que são menos experientes ali no trabalho, né? Elas estão mais propensas a entrarem em parafuso aí quando o ambiente de cobrança começa a pesar? Acredito que os adolescentes, né? O pessoal que entra no mercado como estagiário também, né? Acaba se cobrando mais também, né? Sim, elas são mais propensas, mas isso vai depender muito da habilidade de resiliência também da pessoa, das experiências que ela teve ao longo da vida, não só na construção, né, no início da profissão, mas também na vida pessoal. Então, se o recém-chegado ele tem essa habilidade de se conhecer o mercado e se adaptar também a essas intemperanças da vida, provavelmente ela não entra em parafuso, ou esse parafuso seja um pouquinho menor do que poderia ser. Então, eu acredito que vai depender muito das habilidades de resiliência que a pessoa tem, não só do tempo de carreira, né? Então, o recém-chegado naturalmente vai entrar em parafuso, então vai depender muito dele. Exato. Vivian, eu acho que como uma mensagem final, né, principalmente para esse pessoal que está querendo entrar no mercado financeiro, né, qual é a principal dica aí para a pessoa se manter nesse mercado com uma mente mais saudável, né, mais tranquila aí também, por favor? Eu acredito que tenha sim seu foco, tenha sim seu objetivo, mas não esqueça da saúde, nunca, jamais. E conheça muito os seus limites, porque os limites são os sinais que a saúde dá para falar, vamos dar uma pausa, que se você não pausar, eu vou pausar. Então, eu acredito que seja muito nesse sentido de olhar para a saúde também. Vivian, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estação Mercado, por embarcar nesse tema aqui no programa, né, esclarecer, tirar todas as dúvidas para quem está entrando agora no mercado de trabalho ou para quem já está e não está conseguindo lidar com pressões aí. Imagina, Fernanda, eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho, levado um pouquinho de saúde para quem está entrando nesse mercado e já sentindo essa pressão. Obrigada a você, viu? É isso, gente. A gente fica por aqui, o Estação Mercado fica por aqui. Eu espero que a gente tenha te ajudado a tirar dúvidas e a trazer mais informações sobre essa área do mercado de trabalho. E ter mostrado também todos os desafios que você pode encontrar no mercado de trabalho seguindo essa carreira. Na semana que vem, eu tô de volta e espero você aqui comigo para embarcar em mais um Estação Mercado. Tchau!